A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Que bom que você está aí, para juntos nós podemos dar continuidade ao nosso estudo teológico, no qual estamos estudando esse importante tema, a pedagogia e a didática, né? Já temos falado o quanto esse tema é importante na Bíblia, o quanto esse tema é importante para Jesus e quanto isso é importante para a igreja e também para a sociedade a qual nós estamos vivendo. Já chegamos aí na aula número 4, que tem o título Dinamizando o Ensino. E eu quero começar aí com um texto de Lutero. Né? Você tem a vida corrida aí? Eu tenho a vida corrida? Nós temos. Olha só o exemplo de Lutero. Na verdade, eu tenho tanta coisa para fazer hoje que passarei as 3 primeiras horas em oração. Né? Então, Lutero dizia que quanto mais ele orava, mais o tempo poderia ser aproveitado. Né? Se ele gastasse 10 horas fazendo alguma coisa, não renderia tanto se ele orasse 3 horas e gastasse só 7 horas para as outras coisas. Né? Exemplo, fé. A gente vai falar da preparação da aula e um dos grandes desafios para o professor, para o ensinador, para o pregador, é a questão de tempo para o preparo. Está aí Lutero dando um exemplo aí maravilhoso para nós. Vamos lá? Falando da preparação, né, o improviso tem sido um dos grandes problemas nas nossas escolas. Né? Não só na escola, mas também na igreja. Né? Já muito eu tenho falado a questão do improviso. Né? Uma coisa é a pessoa não estar esperando aquela oportunidade e outra é ela ser desleixada, né? Não se preparar para a oportunidade. Se você tem aí pessoas que improvisam no ensino, improvisam na pregação, improvisam na escola dominical, a pessoa acaba tendo uma certa confiança e passa a não se preparar como se devia para aquele importante ofício. Então isso acarreta que há trabalhos mal feitos, né? Horas perdidas ou enrolação, o famoso encher linguiça, né? Quando o pregador fala muito da sua própria vida. Na escola dominical às vezes nós temos isso, na escola secular também. Só que quanto mais conteúdo o professor tem para passar, mais ele quer aproveitar aquele tempo. E não vai ficar enrolando, enfadando ou cozinhando as pessoas com palavras que não levam a lugar nenhum. Tá? Isso a longo prazo traz resultados insatisfatórios, né? Principalmente pelo fato de que vai causar desânimo ao aluno. Todos nós já passamos por um professor assim, né? Tanto uns que nos marcaram positivamente, como outros negativamente. Ah, de novo, a mesmice, a chatice, vou lá ouvir ele falar do filho, ouvir ele falar do pai. E isso acontece, e acontece muito, principalmente nas nossas escolas dominicais, tá? Então, alguns questionamentos, né? Questionando a gente ter a oportunidade de ampliar a tenda do conhecimento. Por isso, eu inicio questionando, termino a aula questionando para causar essa visão crítica, né? E essa reflexão para a gente poder melhorar. Então, qual o problema do improviso? Eu já falei, citei algumas coisas aqui, mas será que tem mais alguma coisa que a gente poderia acrescentar aí no problema de improvisar? Você já percebeu quando o pregador, o pastor está improvisando? Tem a diferença de alguém que se preparou, que falou do tema. Às vezes a igreja prepara 3 dias do congresso de um tema e a pessoa simplesmente vai lá e despreza aquele tema. Será que isso também pode ser encarado como um improviso? Tá? Então, às vezes o próprio professor bate cabeça, né? Se bem que tem até uma frase do nosso material que está aí embaixo, né? Não se espere, né? Não se espera a perfeição do professor. O professor não é perfeito, o professor também tem dúvida, também erra, também tem canseira, né? Também tem os seus conflitos, mas às vezes fica muito evidente, né? As patinadas, os erros, isso acaba trazendo uma desmotivação. Né? Agora, quanto melhor a aula, melhor motivado será os alunos. Né? Claro que a gente já estudou em outras aulas a questão da motivação, né? Não é só de uma esfera, mas a tendência é que quando a aula é boa, as pessoas fiquem mais interessadas. Né? E qual a relação do improviso com projetos a longo prazo?
Na verdade, se eu vou só improvisando, a longo prazo eu não tenho conteúdo. Eu não consigo ensinar. Alguém não pode estudar 2 anos, 3 anos, 4 anos a teologia e eu ficar satisfeito deles continuar sem saber. Então, se o professor não usar as técnicas, os métodos, os modelos, a possibilidade é grande do aluno estar lá na sala, perder o seu tempo, perder o seu dinheiro, perder tantas coisas e não aprender. Em geral, será que nós podemos viver do improviso? Alguém gosta de morar improvisado em algum lugar? Sabe aquela gambiarra que tem às vezes na nossa casa, um negócio amarrado, um negócio colado, e toda vez aquilo a gente sabe que tem tempo previsto para arrebentar tudo de novo, para estragar tudo de novo, e o prejuízo será maior ainda. Então ninguém gosta de improviso. Principalmente se tratando de um assunto tão sério como o ensino, a educação, o professor não pode improvisar. E é por isso que a educação está muito ligada a uma questão de amor, né? Uma questão de ter o chamamento de Deus, no caso da educação cristã, porque se for apenas um interesse comercial, um interesse profissional, essa pessoa acaba desanimando. Então tem que ter, a educação é algo que tem que ter o coração envolvido, né? Se o professor, a professora não coloca o coração, o amor naquilo que ele faz, logo ele vai deixar, né? Às vezes a gente tem até na própria igreja pessoas que começam até com um bom projeto, animadas, mas logo já lança a mão de tudo, já abandona, porque realmente é uma pedreira difícil esse ramo, porém, repito, muito necessário. Então, para que o professor tenha êxito, ele deve se preparar. E aí está o problema. O professor não é um chamamento para quem tem preguiça, né? Na verdade, Deus não gosta da preguiça, né? Mas há uma exigência muito grande. Se você que a aula, seja lá na faculdade, no colégio, na EBD, a aula é formada apenas ali daquela 1 hora, daquela 1 hora e meia, ou que essa aula é apenas esses minutos que nós estamos aqui. A aula começa muito antes do professor estar diante dos seus alunos, com o difícil papel de arrumar um tempo para se preparar para aquela aula. E essa preparação deve ser individual para cada aula. Preparação, aula. Próxima aula, preparação antes, aula. Então, faz aí um círculo contínuo que cansa realmente, né? Mas que só a motivação do amor e do seu chamado é que faz o professor dar continuidade. Então, ele precisa se preparar. A aula só não será boa quando não há tempo necessário ou não há dedicação necessária para essa preparação. Então, assim como também o uso de técnicas que serão usadas no ensino. A gente falou muito disso, tentar trazer alguma coisa nova, tentar envolver, e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais nessa linha ainda. Então, nós precisamos também, outro assunto de hoje, a importância de um bom planejamento. A gente vai ver os detalhes do planejamento daqui a pouquinho. Falando aí do ensino, porque a gente fala do professor, eu não sou professor de escola dominical, eu não tenho a profissão de professor, não quero ser professor. Mas isso, primeiro, é o intuito de todo crente, é o intuito de todo ser humano. Todo ser humano tem que ensinar alguma coisa a alguém em algum tempo. Só que se tratando de igreja, a gente já viu vários versículos da importância do ensino da igreja, já comentamos, né, que essa tarefa não é levada a sério, muitas vezes pela liderança, por obreiros, e é uma questão transformadora o ensino e a educação na igreja. A igreja está ruim? Investe em educação. O pessoal não está firme, não está comprometido? Invista em educação e ensino. Se você é líder, se você é pastor, professor, faça esse investimento. Mas eu sei que é uma barreira muito grande, né? Você fazer uma semana de estudo bíblico, fazer um mês de estudo bíblico, as pessoas têm resistência aí, mas aqueles que forem e o ensino for ministrado ali com autoridade, com graça, com comprometimento e seriedade, vai haver uma transformação. É isso que eu tenho visto ao longo dos anos e tenho ouvido também como a educação pode mudar. Tá? Então, você de repente está pensando, poxa, mas eu não quero me envolver, mas você é um presbítero, você é um diácono, você
tem ali um chamado na pregação, porque toda pregação ensina, né? Você prega enquanto ensina, ensina enquanto prega. E principalmente sobre os presbíteros ou os bispos. Existe, biblicamente, né, algo colocado de responsabilidade sobre os presbíteros. Talvez você é um membro aí, quer ser um presbítero. O presbítero tem que lidar com o ensino. Tá? Então eu trouxe aqui um texto lá de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Você pode ler os versículos seguintes, mas só esse verso diz: convém, pois, que o bispo, né, que poderia ser presbítero, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Você vê que nas condições necessárias ali para o presbitério, né, que ali era tratado como pastor, né, você tem uma condição ali na igreja primitiva que pastor, né, pastor, evangelista, mestre, eram dons, né, e que na verdade a consagração ali era para presbíteros e diáconos. Hoje a igreja alterou um pouco essa forma, né? Então os presbíteros vão ser pastores, mas nada impede, né, dos presbíteros hoje também serem os pastores, né? Muitos ministérios trabalham dessa forma. Quem dirigem as igrejas, quem pastoreiam as igrejas são os presbíteros. Está correto isso, não tem nenhum erro nisso. Ou bispo, né, como algumas traduções traz. Então a palavra bispo, presbítero, ancião, né, tudo tem uma ligação de ser a mesma coisa, homem velho ou sacerdote, né, tudo isso é bíblico, né, seja o bispo, seja o presbítero, seja o ancião, ou até ali a palavra sacerdote, ou homem velho, né, ancião quer dizer homem velho, pode ser empregada nessa responsabilidade. Então a qualidade de ser um ensinador é obrigatória ao presbítero. O presbítero tem que dar culto de ensino, o presbítero tem que ensinar jovens, tem que ensinar, dar curso para batismo. É uma responsabilidade do presbítero, segundo o texto que a gente leu aqui. Né? Ainda o texto a seguir, se você continuar lendo, o verso 4, ele deve governar bem a sua casa. E dentre as coisas desse governo está que ensine os seus filhos, tendo os filhos sujeitos a toda autoridade. Então, mais uma vez, ensino dentro da tua casa. E a Bíblia faz uma advertência no verso 6 que ele não seja neófito. Né? Neófito é o neo de novo, novo convertido. Por que, que o presbítero não pode ser o novo convertido? Porque o obreiro não pode ser o novo convertido? Porque ainda ele não aprendeu. Ele tem que aprender para depois ele ensinar. Tá? Então é obrigatório esse envolvimento no ensino. Não basta falar bem, não basta ser dinâmico na sua comunicação. Ele de fato tem que ter um conteúdo, ele tem que manejar bem a palavra. Ele precisa ter uma didática. Você vê então aí que parece um assunto não tão espiritual, a pedagogia didática, mas você vê que é extremamente importante para a formação do bom obreiro. Tá? Lembrando aí Atos 8:31, e ele disse: como poderei entender se não há alguém que me ensine? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Você tem ali o eunuco pedindo alguém para ensiná-lo. Vai lá o evangelista, vai lá Filipe, vai lá o pregador, ensina, prega, converte, batiza aquele homem e tem a sua vida transformada. Então, para ensinar, o professor não precisa apenas ter a vocação, mas também ter o preparo. E é aí que algumas pessoas se enganam, né? Porque acha que porque tem uma vocação, já está pronto. Né? E aí você vê várias frases de efeito, né? Que Deus vai capacitar e tal. Só que se a pessoa não se propõe a capacitar-se, como é que Deus vai usá-la? Então a pessoa tem uma vocação, né? O que é vocação? Vem de vocare, né? Do latim, que é chamar. É uma inclinação aquilo, é uma facilidade aquilo. Poxa, ó, eu gosto de desenhar, eu desenho até bem. Eu desenho a minha casinha está mais bonita do que a dos outros. Não preciso fazer mais nada, eu já sei desenhar a casinha. Vou ser um grande desenhista? Vou ser um grande artista? Não. Se ele não preparar, não aperfeiçoar aquilo, logo ele vai ficar só naquela casinha. A casinha é bonitinha, mas é só a casinha. Então, às vezes, a gente prefere alguém bem preparado do que alguém apenas vocacionado. Claro que o ideal é vocação com preparação.
E esse é o intuito, né, do Seminário Bíblico, do Instituto Teológico, procurar os vocacionados e preparar eles para a obra do Mestre. Então, o preparo são as disposições preliminares, ação, efeito, arte de preparar e organização, né? Fazer uma organização naquilo que eu já tenho e aplicar de uma maneira didática, de uma maneira que as pessoas compreendam. Tem muitas pessoas que sabem muito, mas não conseguem passar esse conhecimento, não conseguem explicar, às vezes não têm o carisma necessário, a paciência. Então, tá aí coisas importantes nessa questão. Então, saber dar uma boa aula é uma habilidade que deve ser desenvolvida com treinamento, planejamento e acompanhamento. Tá? Então, a aula é assim, às vezes você se decepciona com a aula. Eu falo por mim. Poxa, parece que vai ser aquela aula e não é. Então, o que eu tenho que fazer? Treinar mais, planejar mais, ter o acompanhamento, né? Às vezes, quando você tem uma estrutura maior, você tem ali as pessoas que vão dar auxílio, você tem ali os conselheiros, os tutores, coordenador pedagógico, diretor, superintendente, e esse acompanhamento, reuniões, né? É aquilo que eu disse, a aula não começa na aula, começa num preparo muito grande, tá? Então, o que observar ao preparar a aula? 3 dicas legais. O que eu quero que o meu aluno aprenda com este conteúdo? São perguntas bem similares para quem vai pregar, tá? Quem vai pregar não vai lá apenas gritar, se emocionar. As pessoas têm que sair com alguma coisa, com algum conteúdo. Para que ele precisa aprender? E o que ele vai fazer com esse aprendizado? Essas 3 perguntas vai nos ajudar a nortear essa questão do preparo da aula, preparo do sermão e tudo mais. Então, para você ter um preparo da aula, é indispensável, meu irmão, minha irmã, que você organize o seu tempo. Tem que ter tempo para se preparar, irmão. Não cai na conversa que vai vir tudo do céu, que Deus vai dar na hora, vai acabar passando vergonha. Organizar o seu tempo, planeje o maior aproveitamento possível do seu tempo. Depois vou dar algumas dicas para aproveitar o tempo, né? Mas o tempo, ó, ele vai embora, não dá para estocar o tempo, não dá para guardar e utilizar depois. Tá? Então você precisa de uma agenda, marcar os seus horários, se programar. A aula é tal dia, então eu tenho tantas horas de preparo. Quanto antes você se preparar, melhor e mais tranquilo você estará. Quando a aula é bem preparada, o professor tem mais segurança e, por consequência, os alunos vão ser mais estimulados a participar dessa aula. Então, o grande segredo de uma boa aula, assim como de uma boa pregação, é o preparo. Outra dica interessante é ter um local para o seu estudo, né? Já falamos outras vezes disso, né? Arejado, bem iluminado. Lá na teologia pastoral a gente falou isso, silencioso, né? Estar sentado, não ser deitado, ter o material que você precisa ali para não precisar sair toda hora e você acabar se distraindo, né? Ler, né? Você tem um material aí, você tem que ler e reler o material várias vezes, né? Quem prega não pode ler o texto uma vez só e já ir pregar, ler 5 minutos antes da pregação, né? Não sei se não foi possível, né? O preparo ali antes, mas se é possível essa programação, ler e reler o texto 5, 10 vezes, você dificilmente entende o texto do próprio material nosso lendo uma vez só. Eu digo aos alunos, leia antes da aula, venha para a aula e leia depois, no mínimo, leia novamente depois. Mas o professor vai ler muitas vezes, ele acaba até decorando alguns trechos. Olha só, segundo pesquisas, o sucesso da aula está ligado ao quê? 55% estímulos visuais, como se apresenta, anda, gesticula. É um assunto legal que a gente vai ver na aula 5, né? Você vê isso pelos próprios pregadores. Uns atraem mais atenção, outros menos. Pode estar ligado ao visual. 38% estímulos vocais, como se fala, sua entonação e timbre. Também tem uma relação muito grande aí com a homilética. E apenas 7% de conteúdo verbal, o assunto sobre o qual você fala. Então, tem vários aspectos, não é só ir lá e falar que a pessoa vai aprender, temos outros aspectos. Então, a preparação, você preparar um slide, você preparar uma imagem, você preparar uma história, um impresso, são argumentos, né, importantes para melhorar o nível da aula.
Eu vou lançar a mão agora de alguma coisa do nosso material, para não ficar muito extenso aqui os slides, como, por exemplo, 5 passos para uma leitura proveitosa. Qual que é a ideia aí, né? Que você tem um grupo que não lê, simplesmente não lê, mal lê a Bíblia na igreja ainda, 2, 3 versículos, passa a semana toda sem ler, sem contato com a Bíblia. Se não lê a Bíblia, dificilmente está lendo outra coisa, né? É bacana, se você tem ali uma lista de livros que você gostaria de ler, você está procurando um tempo para ler, isso é maravilhoso, mas você é minoria. Em geral, as pessoas não gostam de ler. Leem até outras coisas, mas aquilo que edifica, que promove, nem sempre eles leem. E você tem um outro grupo que ele é mais consumista do que leitor. Tudo que ele vê, ele compra. Ele viu o livro ele compra. Ele viu o livro. Mas nem sempre ele sabe aproveitar aqueles livros. Às vezes compra errado, às vezes compra livro que não vai edificar, de autores duvidosos, ou às vezes lê e não consegue aproveitar aquilo que ele leu. Né? Leu como se não tivesse lido nada. Tá? Então não é só importante ter livro é importante. Tá? Mas não é só ter livro, é ter livros bons. Não só ter livros bons, mas ler esses livros. Não só ler, mas aproveitar aquilo que eu leio. Isso pode fazer uma grande diferença. Tem aqui na nossa página 70, se você tem o nosso material aí, você vê que na página 70 nós temos aqui 5 passos para uma leitura proveitosa, né? Por questão de tempo, não ficar cansativo também, não vou ler na íntegra, mas nós temos aqui A, atenção, uma leitura cuidadosa e profunda buscando entendimento. B, interesse, leitura com o intuito de adquirir proveito intelectual. Por muitas vezes as pessoas até leem a Bíblia, mas simplesmente para dizer que leram. Ah, eu já li a Bíblia inteira. Às vezes a gente faz isso pelo prazer de dar aquela passagem superficial em toda a Bíblia. Mas é muito mais proveitoso quando você não lê para falar que leu, mas que você lê com o intuito de aprender para que você possa compartilhar aquilo. Hoje é esse o tipo de leitura que eu faço mais. Reflexão, né? Leitura que visa aprofundar conhecimentos e assimilar as ideias do autor. O que eu leio tem que me fazer pensar, e quando eu reflito, né, aquele conteúdo fica mais em mim para eu posso compartilhar. Visão crítica, leitura que visa avaliar o texto, julgando, comparando, aprovando, aceitando. Você vê que isso é algo que acontece por meio do estudo. Você já lê com o pé atrás, você já lê colocando uma peneira, porque tem coisas boas e ruins como tudo na vida. Então tem que ter essa visão crítica, não aceitar a visão daquele autor como verdade absoluta, colocando aquilo ao mesmo pé da Bíblia. E a síntese, leitura com o propósito de resumir as ideias principais, deixando de tudo que for, de lado o que for secundário. Então, o que eu tirei de proveito dessa leitura, o que foi bom para mim nessa leitura, é a síntese, tudo bem? As pessoas leem, mas não entendem. Eu tenho outro aqui. A gente sabe da realidade da educação brasileira, a gente sabe que o nível de escolaridade é muito baixo em geral no Brasil, dentro das nossas igrejas, né? Sobretudo da questão pentecostal. Então, hoje, 73% das pessoas sabem ler e escrever. Isso é bom. Mas 65% tem algum nível de dificuldade. Leem as palavras, mas acabam nem sempre entendendo. Apenas só 8% dos brasileiros estão no melhor índice da alfabetização, ou seja, consegue ler, entender, interpretar e ainda falar para os outros aquilo que ele leu. Você vê que é um percentual muito grande. Agora, traz isso para dentro da igreja, irmão. Por isso que você tem muitas distorções, errar todo mundo erra, essa é uma grande verdade. Mas você tem exageros muito grandes, né, de interpretação de coisas muito superficiais, básicas, elementares da fé, que é pregado, né, de maneira trocada, né? Uma simples interpretação você consegue definir o que é uma coisa, definir o que é uma outra. Já vi, talvez você já viu, talvez alguém pela sua inocência, simplicidade, confundido ali, por exemplo, uma vez eu vi o irmão confundido o João Batista, né, com o João na ilha de Pátimo, né? E o irmão chegou a dizer que ele foi para a ilha de Pátimo porque ele pregava muito duro, né? Então aí mandaram ele para a ilha de Pátimo. Então você vê que existem algumas interpretações que a gente sempre vira e mexe acaba ouvindo. Claro que esses irmãos devem ser respeitados, amados, nada isso interfere na salvação, mas você vê a importância de ler, e quanto mais eu leio, menos eu erro. Isso é uma grande verdade.
Também, já que as pessoas leem e não conseguem aproveitar o texto, também eu tenho na página 71 8 passos, né, para que a gente possa analisar melhor o texto. Né? Vou ler alguns aqui. A. Proceder à leitura integral do texto com o objetivo de se obter uma visão do todo. É aquela primeira leitura superficial. B. Reler o texto, assinalando e anotando as palavras e expressões desconhecidas, porque se tem coisa lá que eu não conheço, eu não vou entender. Então, vou ter que recorrer a um dicionário, vou ter que procurar os pontos difíceis. A Bíblia tem pontos difíceis de entender. Tem que fazer anotações, recorrer a dicionário, a internet e tudo mais. Dirimidas as dúvidas, fazer uma nova leitura. Agora eu já sei o que significa, do que ele está falando, vou ler de novo. Por isso que o preparo não tem como ter preguiça, né? Tem que ter o desejo mesmo de aprender. Tornar a ler, preocupando com a ideia principal e as palavras-chave, né? Pontos na Bíblia é assim também. Localizar acontecimentos e ideias, comparando entre si, né? Porque às vezes o autor ele retoma alguns pontos, você pode achar que está até repetindo, mas ele está acrescentando. Agrupá-los, pelo menos por semelhança é importante, organizá-los em ordem hierárquica de importância, os assuntos ali citados, interpretar as ideias e os fenômenos, tentando descobrir conclusões que o autor chegou, e por último, proceder à crítica do material como um todo, principalmente das conclusões. Eu li, esse livro é bom, esse conteúdo é bom, o que é ruim, né? Há pouco eu via um irmão comentando, né, sobre a Bíblia Dake, né, dizendo que para ele tecer um comentário ali da Bíblia Dake foi analisado ali 5 anos a Bíblia. A Bíblia Dake, uma Bíblia que foi muito criticada, né, hoje acho que as Assembleias de Deus, né, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus acho que nem publica mais, outros ainda publicam porque teria ali algumas heresias, né, então alguém não poderia simplesmente dizer, tem heresia, mas o irmão responsável passou ali 5 anos lendo os comentários, né, a roda de anotação do rodapé ali, para concluir quais são os pontos positivos e negativos para poder compartilhar isso com os demais. Tá? Isso é cuidado. Melhorando o seu vocabulário. Essa questão de vocabulário ela é bem complexa. Por quê? Existem pessoas que ficam irritadas ou desprezam o orador que ele faz uso de alguma palavra mais difícil. Há quem diz também que diz, olha, quando você vai em um lugar mais humilde, você não pode falar a palavra difícil porque as pessoas não vão entender. Eu concordo em partes com isso, tá? Porque você não falando uma palavra que você sabe, você acaba negando um conhecimento que você já adquiriu. Por outro lado, você não pode deixar que as pessoas não entendam o que você está falando, porque aí quebra o vínculo, né, do diálogo e da comunicação. O que eu vejo, e é muito bem empregado nessa questão, é as pessoas inserindo sinônimos. Né? Quando se fala uma palavra difícil, logo se pode explicar essa palavra. Ou inserir sinônimos para fazer com que a pessoa entenda. Em geral, os pregadores fazem isso muito bem. Agora, se eu simplesmente tirar as palavras mais difíceis do momento que eu estiver ali falando, pregando e ensinando, pode ser que os meus ouvintes jamais aprenderão aquelas palavras. Então, quando alguém fala uma nova palavra, não pode ser uma afronta a mim. Alguém falou uma palavra difícil, essa pessoa é soberba, é arrogante. Eu devo entender como uma oportunidade de aumentar o meu próprio vocabulário. Porque se eu não ouvir, eu não vou aprender. Ora, a própria Bíblia tem palavras difíceis de se interpretar, de entender o que é. Até as traduções mais modernas, às vezes, trazem palavras. Né? O vitupério, o anátema, né? Tantas coisas ali da cultura judaica. Então, eu não posso simplesmente desprezar aquele que fala de uma maneira difícil. Então, eu preciso melhorar o meu vocabulário. Né? O professor, o aluno, o pregador também. Então, algumas coisas que eu posso fazer, sem dúvida, é ler. Né? Se você está acompanhando aí o curso de teologia, você vê que muitas dessas palavras aparecem dentro dos livros. Né? E às vezes a primeira vez a gente tem dificuldade, a gente faz anotação para ver o que é, mas de tanto ler, você vai incorporando. Né? Os teólogos falam muito os pormenores, ou cristocêntrico, né? Deidade.
que para quem está no mundo ali acadêmico, teológico, são palavras fáceis, que não tem muita dificuldade de se entender o que é. Só que se eu não tomar partido dessas palavras, eu nunca vou aprender. Então, é necessária a leitura. O que mais amplia o teu vocabulário é a leitura. Aprende a ler e, mais ainda, aprende a escrever, né? Às vezes é vergonhoso a forma com que os cristãos escrevem hoje na rede social, erram coisas absurdas. É falta de leitura, sem dúvida. Anotar as palavras difíceis, né? Confesso, muitas vezes eu já fiz isso, anotar ali a palavra difícil, procurar no dicionário, procurar entender o que é aquela palavra, quando possível usar aquela palavra, né? Quando você lê lá o livro Heróis da Fé, o autor, ele usa muito ali a palavra anelar, né? O que é anelar? É desejar. E aí você de tanto ler ali no livro todo, anela, e ele anela isso, ele anela aquilo. Hinos da harpa cristã, tem muitas palavras desse tipo. Você pode anotar e você pode descobrir o que é e usá-las. Isso vai apenas enriquecer você e os demais. Pesquisa do significado dessas palavras, ouvir pessoas mais cultas. Esses exercícios vão te ajudar a enriquecer o vocabulário do lado aí do slide. Coloquei aí algumas palavras, né? Perene, né? Os livros da escola dominical usam muito essa palavra perene, né? Duradouro, recôndito, oculto e tantas outras palavras. Pra gente, tem muito para a gente aprender, irmão. Eu tenho muito para aprender e quando eu ensino aqui eu aprendo também. Realizando pesquisas. O professor deve ampliar o conhecimento do assunto buscando diversas fontes de pesquisa. Por isso que o professor tem que ler, tem que assistir documentários, coisas que enriquecem, né? Não vai ficar assistindo só a pegadinha lá, só a distração. Claro, tem a parte da distração, mas ele precisa buscar coisas que enriquecem ele, que torna ele mais intelectual, para que as pessoas, ao buscar o conhecimento, possam encontrar nele. Então hoje você tem internet, embora muitas pessoas não sabem usar a internet, né, porque não usa para o seu próprio crescimento, e um bom investimento na sua biblioteca pessoal, né? Uma vez eu ouvi uma frase que dizia: é um mau sinal se a sua TV é maior que a sua estante de livros, né? Então a gente precisa ter esse apreço. Se você ainda não tem, né, contato com o livro, pegar o livro, adquirir o livro, formar a sua biblioteca, procurar um lugarzinho para pôr os seus livros, você vai ver que o quanto de prazer que dá nisso e o quanto isso é bom, tá? Quando você vai comprar um livro, você vai ler alguma coisa, porque é tempo, e tempo é escasso. Então é muito ruim quando você chega na metade do livro e vê, não me acrescentou nada, e agora eu continuo ou eu paro? Então tem algumas dicas aí para você analisar, para você escolher as suas fontes de pesquisa. Tem livro que você vai ler na íntegra, mas tem livro que você usa muito como pesquisa apenas. Então ele diz aqui, nosso material, para observar bem o título, né, que estabelece o assunto. E às vezes o próprio título já dá a intenção do autor. A data da publicação mostra se ela é atualizada, né, tem assuntos que ficam para trás. A orelha, né, ou a contracapa, que ele fala muito acerca do autor, porque a pessoa que escreve, né, tem que ser alguém que você admira, que você respeita, que você já ouviu falar, que tem boa referência, para você poder aproveitar aquilo que ela fala. A introdução, né, que ele dá um resumão do livro ou daquele conteúdo, e a bibliografia permite obter uma ideia das obras consultadas para a formação daquele livro. Só algumas coisas que a gente pode observar, além da linha teológica, né? Que religião que é aquilo, qual é a religião do autor, são coisas a serem observadas. Fazendo resumos. Parece uma coisa boba, né? Lá na escola a professora mandava fazer resumo e a gente não gostava. E você lembra o que você fazia? Pegava o começo, um no meio e um no fim e entregava. Foi feito o resumo. Só que aí agora a gente se arrepende, né? Porque o resumo vai trazer muitos benefícios para quem quer aprender e quem quer ensinar. Então, o resumo é a apresentação concisa e seletiva do texto, destacando os elementos de maior importância. Para um bom resumo, é preciso ler pelo menos 3 vezes o texto. Eu leio, leio e releio. E aí eu consigo extrair daquele texto os pontos principais. Mais ou menos o que eu faço nesses slides que eu mando para vocês, né? Quem está nos nossos grupos de teologia recebem. Sei que tem muito pessoal que tem acompanhado pelo canal do YouTube, né? Vira e mexe eu recebo alguma
desses irmãos até de longe, têm falado bastante comigo. Mas esse resumo aqui que eu mando no slide é exatamente isso. Não é o livro na íntegra, mas é os pontos principais do material, aonde eu dou foco. E é importante, né? Inclusive na aula, eu extrair para eu não perder tempo com aquilo que não interessa. Sabe, o pregador que ele falou muito de uma coisa que não interessa e faltou tempo para falar do principal? Na aula pode acontecer isso também. Então, é um método eficaz para a preparação do esboço da aula, da pregação e também ajuda muito a memorizar o conteúdo, né? A pessoa escreve à mão, principalmente, aquilo vai gravando, né? É diferente de simplesmente uma leitura. Outras dicas, né? Você pode também para usar no resumo ou para melhorar esse conteúdo, sublinhar palavras, né? Você vê que eu uso muitas cores aí nos slides, dando foco onde interessa. Aquelas bíblias, né? Não há problema nenhum você pegar lá e marcar os pontos da tua Bíblia, né? Uma Bíblia rabiscada, não é ofensa nenhuma, irmão. É sinal que você está usando, você está adquirindo conhecimento, você está manuseando. Não tem aquela frase? Uma Bíblia acabada é sinal de alguém inteiro. Então risque, anote tudo. Então sublinhar palavras, você pode criar códigos, né? Com cores, código com sublinhado, 2 sublinhados, estrelinha, solzinho, tudo isso de uma forma pedagógica para você entender e aprender. É muito bom, às vezes eu pego o livro dos irmãos, né, o material do curso, eu vejo anotações de aula, vejo pesquisa, sublinhado. É muito bom, mas às vezes a gente pega livros que nem os exercícios foram preenchidos, né, ou foram preenchidos e não foram corrigidos. Tá? Então tudo isso ajuda muito. Fazer associação de conteúdo, né, um conteúdo difícil associado a algo mais fácil, a gente já falou disso. Uma coisa que eu particularmente faço muito, né? Uma sequência lógica na cabeça. Se você quer decorar ou entender um processo, você faz associação. Ou você cria uma historinha com aquele processo, uma historinha que só você lembre. São técnicas para você melhorar. E procure depois formular questões referentes ao tema e tentar responder. Lê o livro, faz perguntas e tenta responder. Terminou a aula, faz pergunta a si mesmo e tenta responder. Porque às vezes a gente acha que assimilou, mas na hora de escrever ali a gente enrosca. Então, tudo isso faz parte também da preparação da aula. Né? São muitos, porém, você simula as perguntas dos alunos, as possibilidades. É claro que ninguém consegue cercar tudo, né? E o professor tem que ser humilde para reconhecer que não sabe aquilo ou que não sabe tudo, ou limitar até onde ele sabe. Né? Mas quanto mais você expandir esse conhecimento, melhor será para você. Tá? Então, quanto melhor preparar a aula, maior será o desejo de expor ela para a sala. Alguém que preparou a aula, ele está doido para ir lá e falar aquela aula. Se ele não preparou, ele vai enrolar, vai demorar, vai chegar atrasado. Né? Você vê que é um critério que eu tenho muito nas nossas aulas, né? De começar na hora, terminar na hora, respeitar quem chega na hora. Mas você vê que quanto menos se prepara, mais o professor cozinha. Sabe aquele pregador, né, que antes de pregar ele conta uma história, né? Não são todos, né? Tem pessoas que antes de pregar canta, né, 2, 3 hinos, ocupa o tempo, né? Claro, tem ministérios e ministérios chamados, estou criticando, mas às vezes por trás disso tem ali uma enrolação, né? Porque às vezes não preparou como devia, tá? Você não sabe muito bem do que eu estou falando. Métodos e técnicas do ensino, né, e princípios de aprendizagem. Você tem aqui na página 75 e 76, como eu falei, para não colocar tudo aqui no slide, inclusive o slide ficar carregado, você tem algumas listas. Né? Então nós temos aqui algumas frases que podem ser levadas como princípio de aprendizagem, resumos de tudo aquilo que a gente aprendeu está aqui. Tá? Por exemplo, a aprendizagem é um processo global e cumulativo. Né? Então, a gente já citou muito sobre isso, né? Por isso, às vezes, tem matéria que se o aluno não pegar desde a primeira aula, na segunda ele está perdida, na terceira ele está desmotivada. Né? Então, é importante que ele também consiga acompanhar o conteúdo. A aprendizagem só terá lugar se o indivíduo tiver prontidão para realizá-la. Quem não quer aprender, não aprende, meu amigo. Não tem como
pegar o livro, bater no liquidificador e mandar ele comer, beber aquilo para ele aprender. Se não tiver a contrapartida, o contraponto do aluno, ele também não aprende. A aprendizagem implica em modificação de comportamento. Se não mudar, é que não aprendeu. Tá? Então, você tem, às vezes, pessoas 20, 30 anos na igreja que não mudam, não aprendem, né? Então, eles resistem, aprendem e nunca mudam. Eles estão resistindo ao ensino. A aprendizagem desenvolve-se segundo o ritmo próprio de cada um. A gente falou da inclusão, deste horário inclusivo. A aprendizagem se efetiva melhor quando se realiza por pequenas etapas. É até uma das teorias que a gente já estudou. A gente vai jogar tudo de uma vez. O aluno aprende melhor quando pode verificar imediatamente a sua resposta. É uma tendência. Acertei ou errei, tem aquela ansiedade. Sabe muito bem como é isso na prova, né? A aprendizagem será mais significativa se for repetida em diferentes momentos e situações. A gente aprende muito pela questão da repetição, como sempre eu tenho falado também. Também o nosso material vai falar aí do método de ensino. Eu destaco dois aqui também dele. O método expositivo. Essa aula que a gente tem aqui é um método expositivo. Somente online, né? Não tem muito acesso. Uma das maiores dificuldades online é essa interação. Nem sempre o professor tem um retorno. Né? Se está em sala de aula, você aprendeu, entendeu, é mais fácil questionar. Mas o método mais comum de ensino para adultos é o expositivo, porque não há muito tempo para ensinar para adulto. O adulto também não tem muita paciência para muita firula, muita anotaçãozinha e tal. Então tem que ser um negócio mais direto, mais prático. Ele vai lá, ouve e vai embora. Esse método é expositivo. Ele aprende ouvindo e raciocinando sobre o pensamento do professor. É o que a gente mais usa. Mas você tem um método laboratório, que quando é possível é melhor de ser usado, mas requer mais tempo, requer um envolvimento maior, um comprometimento maior do aluno, quando o foco do ensino está no próprio aluno, né, nos questionamentos, no envolvimento dele. Ele aprende com a sua própria participação, com seus próprios experimentos. Ele está muito envolvido, é aquele aluno que não está quieto. O tempo todo ali ele está falando, participando, apresentando, fazendo seminário, pesquisando. A gente pode chamar isso de método de laboratório. Agora, importante, o uso das técnicas no ensino, de fato, ajuda no desenvolvimento da aula, mas, sobretudo, dependerá do amor que o professor expressa pelo trabalho que ele desempenha. Pode ter método, pode ter técnica, pode ter tudo. Se não tiver amor, meu irmão, não tem nada. Né? Eu comecei a fala dizendo do quanto é importante amar, né? O ensino, amar quem está ouvindo o seu ensino. E isso vai te fazer melhor, né? Se você dá aula aí, dificilmente você vai esquecer aí quando você foi dormir tarde, cansado, foi dormir 1, 2 horas da manhã, para dar aula cedo no outro dia, né? Falou, não, vai assim mesmo. Aí falou, não vai assim mesmo não, o aluno merece, eu quero o melhor. Aí você vai lá pintar de novo, rascunhar de novo, pesquisar de novo, começa tudo de novo. É o amor, né? Educação envolve amor. E aí, partindo já para a etapa final, a questão do planejamento. Para ter uma aula, concluir uma aula são muitos passos. Não é lá, eu já sei e vou lá e falar o que eu sei. É muito simplório isso. Existe um planejamento, né? Quem trabalha na rede, seja particular ou pública de ensino, sabe como é quanta papelada, né? O professor ele ganha uma parte, né, da sua aula para ele planejar, né? Não pense que é ir lá pegar o livrinho e ir lá dar aula na escola dominical, lá no curso de teologia, é muito além disso, irmão. Por isso tem a questão aí da valorização do professor. É um dos profissionais que mais trabalham, tá? Um tempo na elaboração de tudo. Então, planejar é o mesmo que elaborar a planta de um edifício. Então, você tem uma planta de edifício para cada aula. E essa planta indicará certas diretrizes que devem ser obedecidas. Por onde eu vou? Né? Eu vou caminhar por onde para chegar no meu objetivo dessa aula? Eu tenho que pensar isso antes, não pode ser em cima da aula. Então, os 3 aspectos básicos de um planejamento da aula. Primeiro, elaboração. Elaborar o conteúdo previsto com base na realidade do aluno. O que eu vou passar para ele? O que eu pretendo passar para ele? Claro que dependendo do Instituto Bíblico, a escola dominical, tal, já tem conteúdo pré-programado. Né? Mas o que eu vou passar? Isso eu tenho que pensar. E levando ali em consideração a realidade do aluno. Não posso ensinar algo fora da realidade dele que ele não vai alcançar
e vai ser um fracasso. A execução, né, a própria aplicação do conteúdo, da atividade, o que eu vou fazer em aula, vai pintar, vai pesquisar, vai colorir, vai fazer o resumo, vai fazer uma apresentação, eu vou falar expositivamente, é execução. E parece que não, mas é muito importante a questão da avaliação desse processo. Então, o planejamento vai da elaboração até a avaliação, onde a gente destaca aqui alguns tipos de avaliação. A avaliação diagnóstica é muito aquele primeiro contato com o aluno. O que será que ele já sabe? Para a partir de onde eu vou partir desse conteúdo? Então, isso pode ser feito por diálogo, pode ser feito por meio de uma simples prova, um bate-papo. Ali ele está conhecendo, né? A diagnóstica é conhecer a aula, conhecer o aluno, é uma troca que existe ali. A avaliação formativa o professor poderá detectar possíveis falhas. É que, na verdade, a avaliação vai acontecendo o tempo todo. E às vezes aquilo que eu planejei não está dando tanto certo na aula. Então eu paro, faço uma avaliação ali na hora, e ali eu posso abortar um ponto, eu posso acrescentar um ponto, ou ali trabalhando, porque cada aula ela é única. Mesmo que o professor dê a mesma aula em vários lugares, ela é única, porque as pessoas são diferentes. E a avaliação somativa, que é aquela que a gente mais conhece, que é para avaliar quanto o aluno aprendeu, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas também avalia a aula, também avalia o professor, o aluno faz uma reflexão do quanto ele aprendeu, né? Será que esse conteúdo aqui era para eu tirar 5? Era 4? Será que o conteúdo é difícil ou eu que não fui necessariamente disciplinado? Será que eu li o suficiente o livro? Será que eu estudei para a prova? Então, é a avaliação chamada somativa, que avalia todos os aspectos. 3 perguntas básicas que precisam ser feitas dentro de um processo de planejamento. O que queremos alcançar? Então, eu vou lá dar aula. O que eu quero alcançar com essa aula? Eu quero que ele saia dessa aula sabendo o quê? Que distância eu estou daquilo que eu quero alcançar? Porque eu quero levar o aluno a estar um determinado nível. Mas que nível que ele está agora? Quanto tempo eu preciso para chegar lá? Tem que considerar tudo isso. O que faremos concretamente em tal prazo para diminuir essa distância? Ó, eu estou daqui até aqui desse aluno. Tem essa barreira, essa dificuldade. O que eu posso fazer? E eu vou chegar lá em quanto tempo? Isso também é planejamento, tá? Então, se o professor não for capaz de responder essas 3 perguntas ao preparar a aula, quer dizer que simplesmente a aula não foi preparada. Então, você vê que é um exercício de pensar, de refletir, de escrever, né? Até no nosso livro aí tem um plano de aula completo. Imagina preencher um daquele por aula, né? Para você ver como é trabalhoso esse processo. Então, o plano de aula é a proposta de trabalho do professor para uma determinada aula. Então, hoje é aula 1. O que eu tenho que passar nessa aula 1? Que slide que eu tenho? Que atividade eu tenho? Que questionário eu tenho? Que prova que eu vou dar em cima disso? Tudo isso deve ser programado e planejado antes. Se você pegar aí no nosso livro, você vai ver que esse plano de aula pode ser composto de pelo menos 6 itens, que está tudo explicadinho no nosso material, não quero me alongar aqui, mas os objetivos da aula, qual que é a população ou público-alvo desta aula, qual é o conteúdo, qual é o modo que eu vou passar isso, qual tipo de avaliação, que avaliação vai ter, fontes de informação, né? Da onde eu peguei essa informação, aonde eu posso dar mais informação sobre isso para o aluno. Você vê que às vezes na nossa aula eu sugiro vídeo, leitura, tudo isso são fontes de informação que tem. E se você pegar também o nosso material, lá na página 86 e na página 87, vai ter lá um modelo de um plano de aula que pode ser observado, claro que ele também pode ser bastante simplificado daquilo, né? Mas você tem aqui o modelo de aula, né? Onde o próprio professor pode preencher. Normalmente pega isso aqui bem já para preencher, né? Essa estrutura, essa tabela, e ele vai preenchendo aula por aula, mas você vê que é bastante coisa para que de fato o professor possa ter uma aula preparada. Para a gente encerrar, quero deixar aqui algumas dicas. Você sabe o que é procrastinação? É o ato ou efeito de procrastinar. É o adiamento, é a demora, é a delonga. Ah, eu preciso fazer, mas amanhã eu faço. É sempre deixar para amanhã. Quando as pessoas querem estudar,
Teologia sempre deixa para amanhã. Começar um novo projeto sempre deixa para amanhã. É aquilo que rouba o tempo, passa o dia todo e a pessoa não faz nada, não produz, passa anos e ela não sai do lugar. Eu tenho que ler aquele livro, mas eu não leio. Eu tenho que ir em tal lugar, mas eu não vou. Então, existem aí coisas que vão procrastinando o nosso desenvolvimento. Né? Tem até um ciclo aí. Você tem algo para fazer? Ah, eu tenho, mas de vez de fazer eu vou tomar um café. Tem algo para fazer? Tenho. Ah, vou abrir o e-mail, vou abrir o Facebook. Encontra alguém para conversar e ali vou beber uma água. Vou no Facebook de novo, chegou uma notificação. E a pessoa vai passando e ela não consegue realizar as suas atividades. Quem prepara a aula, quem dá aula, quem pretende ser professor, tem que tomar muito cuidado com essas armadilhas, porque o tempo é muito precioso. E bobear, você vai despreparado para a aula. Então, dica 1, não perca tempo com aquilo que não te edifica, que só te suga o teu tempo e não te leva a nada. Conversa que não te leva a nada. Então, seja bem criterioso. Prefira projetos a sonhos. Você vê muitas pregações falando de sonho, sonho, sonho. Só que sonho é a realização de muitos projetos. Então, você concluindo vários pequenos projetos, você vai realizar o seu sonho. As pessoas espiritualizam a questão de sonho, esperando que Deus desça do céu e faça aquilo que ele quer. Mas você fazer pequenos projetos e com disciplina para encher, cumprir as suas metas, você vai conseguir realizar os seus sonhos. E outro, tenha o desejo de servir, tenha o desejo de ser útil. Não tenha o desejo de ficar parado e ser servido. E ter que a comunidade que você congrega te sirva, que o pastor te sirva. Não. Tenha o desejo de servir na tua comunidade, na tua igreja, na tua rua, no teu trabalho. E, sobretudo, no reino de Deus. Precisamos de pessoas com visão de reino de Deus. E as reflexões, né? Para a gente terminar aqui a nossa lição 4. Você pensar um pouquinho. Você acha que era mais fácil, ou achava que era mais fácil a tarefa de ensinar? Você achou que preparar a aula era tanta coisa assim? Você achava que a preparação de uma aula existiam tantas etapas, como esse plano de aula, programação, que é só avaliação, tinha ali vários aspectos da avaliação, né, que começava tão cedo e exigia tanto do professor? Você sabia disso? E por último, mediante o conhecimento da complexidade da pedagogia, que a gente já está quase finalizando, e os desafios modernos da educação, o que você pensa, o que vocês pensam sobre o valor dado pela sociedade ao professor? O ministério de mestre é reconhecido na igreja, na sociedade, o professor? Que valor a gente dá para a educação e para o professor? Sendo que é um profissional tão importante. Né? Às vezes todo aquele trabalhão, né, que o professor tem para dar uma aula, para programar uma aula, nem sempre a pessoa consegue ver além daquilo, né? Vê simplesmente como uma obrigação, né? Isso é muito legal. Quando o professor escreve alguma coisa, quando eu mando alguma coisa, alguém dá um joinha ali, já é uma recompensa, né? Reconhece, mesmo sabendo que nem tudo é perfeito, né? Às vezes vem críticas também, essas críticas fazem parte para a gente melhorar, né? Mas às vezes um reconhecimento, poxa, que legal, que bacana, gostei. Ou ele deve ter dado trabalho para fazer isso e normalmente deu bastante trabalho. Então nós precisamos reconhecer. Quando o nosso pastor, às vezes fica o dia preparando o estudo e chega lá na hora do estudo, as pessoas conversam, andam, saem antes dele terminar, né? E tudo isso é tempo, é vida, tempo é vida. E ele gastou vida para que ele possa trazer o melhor. Assim serve para o professor, serve para as tias que preparam os seus conteúdos para ficar com as crianças na salinha da igreja, às vezes a salinha apertada, escura, sem recurso quase nenhum, e ela se desdobra, tira dinheiro do bolso para fazer com que a criança fique ali e aprenda alguma coisa na hora do culto, e às vezes não ganha um obrigado, não ganha um reconhecimento. Então vamos valorizar os professores, vamos valorizar o ministério, vamos valorizar tudo isso aí que Deus tem nos dado. Minha oração continua sendo aquela. O reino precisa de professores, o reino precisa de apologistas, e você aí é aquele que Deus vai usar nessa grande obra. Obrigado pela atenção, obrigado pela dedicação, obrigado pela participação nessa aula. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar mais e mais aí a sua vida,
a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Abraço, fique na paz. Até a próxima aula.